que ele tem por finalidade de libertação. E a palavra de Deus, ela diz no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, que nós, conhecendo a verdade, ela nos libertará. E foi para isso que o Senhor me chamou. Ele me chamou para trazer a verdade, trazer a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, de uma forma pura, de uma forma que não seja maquiada, de uma forma que não seja com distorções de textos bíblicos, de uma forma que seja sem segundas intenções, com a única intenção de trazer a palavra dele aos corações das pessoas. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes tu que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças de verdade, e vestes brancas, para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmão, quero dizer a você que nós devemos receber a palavra que vem do Senhor de maneira equilibrada, de maneira sábia, de maneira madura, para que nós não venhamos escandalizar o nosso próprio coração, que não venhamos sair dessas portas para fora confundindo as coisas, porque é um culto de libertação. Muitas pessoas, muitos pregadores num culto como esse, já vi em vários lugares homens não darem valor à palavra, que ela vai entrar no coração como uma espada, que a palavra de Deus diz que ela é uma espada cortante de 2 fios, que ela corta entre a alma e a medula, que ela corta de um lado e ela corta do outro, ela serve para mim e serve para você. Amém, Jesus. Aleluia. E de nada adiantaria se eu simplesmente pegasse aqui, lesse alguns versículos bíblicos e começasse a profetizar na sua vida a libertação da sua casa, a libertação dos seus filhos, a libertação do seu esposo, da sua esposa, ou o que seja, que começasse aqui a colocar, ungir a sua cabeça com óleo e determinar a vitória, sem trazer a você o sentido correto. Mesmo que você fosse liberto de algo que possa ter sido uma obra demoníaca, um despacho feito contra você, ou algo que tenha sido uma maldição hereditária, mesmo que você tenha sido liberto, sem conhecer a verdade, sem conhecer o fundamento das coisas que acontecem ao seu redor, de nada adiantaria. Porque muitas daquelas pessoas que seguiam a Jesus, milhares de pessoas, bastavam tocar nele, bastavam tocar na sua veste, ou no seu cabelo, ou no seu manto, em qualquer lugar que fosse, bastavam passar perto dele e tocar nele, acontecia milagres.
Aconteciam coisas extraordinárias, pessoas eram libertas de demônios, mulheres eram libertas de espíritos de prostituição, cegos voltavam a enxergar, paralíticos voltavam a andar. Mas aí eu te pergunto, quantas dessas pessoas foram para o inferno por terem apenas atrás do milagre e não quererem um compromisso com ele? Aleluias. Então eu quero dizer a você que deu para você entender que sem um compromisso com Deus, de nada adianta você ser liberto. De nada adianta você conseguir uma prosperidade aqui, de repente vai acontecer um milagre e você desfrutar daquele milagre e não querer um relacionamento com Deus de forma séria e madura. De nada adianta. É muito bom, eu também quero ser abençoado. Mas mais do que isso, eu quero entrar no reino do céu. Amém? Então Jesus, ele escolheu 7 igrejas. 7 igrejas na Ásia, aonde ele expôs os defeitos dessas igrejas, as feridas dessas igrejas, e ele fez promessas. Ao final de cada carta dessa, você pode ler depois que ele faz promessas maravilhosas, como eu li aqui. Ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Mais atrás ele tem promessa que ele diz: ao que vencer, darei a ele uma pedra branca com um novo nome escrito, cujo ninguém sabe o nome, a não ser eu que estou dando e ele próprio que está recebendo. Ao que vencer, farei dele coluna num templo do meu Deus. Ao que vencer, jamais padecerá o dano da segunda morte. E várias promessas. Mas ele diz ao que vencer, porque tem aqueles que vão ser derrotados. Existem aqueles que vão jogar a toalha, serão vencidos nessa jornada. Serão vencidos nessa caminhada que não é fácil, porque ele próprio disse que poucos são os que andam pelo caminho por ele ser apertado. Poucos são os que entrarão pela porta por ela ser estreita e apertada. E muitos, a grande maioria esmagadora das pessoas andam pelo caminho largo, pelo caminho que leva à perdição, pelo caminho espaçoso. E ele não está falando aqui, nessa palavra, ele não está falando de bêbados, de toxicômanos, de pessoas que se prostituem dia após dia. Ele está falando da igreja. Ele está falando de pessoas que não querem, como ele disse, renunciar a si próprio, negar a si mesmo, renunciar a sua própria vida e pegar uma cruz e seguir a ele. Pessoas que estão dispostas apenas de colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para uma igreja para receber dele algumas bênçãos. Sabe, eu estou aqui na posição de servo. Não estou aqui na posição de juiz, eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu não estou aqui com uma trave no meu olho querendo tirar o cisco que está no seu olho. Eu estou aqui como um chamado de Deus, uma pessoa que foi escolhida para pregar a verdade, uma pessoa que foi escolhida para abrir os olhos daqueles que Satanás colocou uma venda. Amém. E ele diz aqui, nessa carta à Laodiceia, ele diz: isto diz a testemunha fiel e verdadeira. E ele diz: isto diz o amém. Se você perceber, Jesus, ele dá em todas essas cartas, ele dá uma qualificação a si próprio, uma qualificação à sua pessoa. Logo aqui ele diz: assim diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés reluzentes, semelhantes a latão reluzentes. Isso diz o que ele tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi.
E abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Mas nessa carta de Laodiceia, aonde foi uma igreja que na Ásia que ele escolheu, e não foi meramente uma escolha para tratar de problemas daquelas igrejas, mas foi uma escolha de forma profética, porque ele sabia que os problemas que tinham naquelas igrejas, futuramente, no futuro próximo, para ele, mais longínquo para o homem, haveria igrejas com essa semelhança de defeito, de feridas, e de defeito de caráter, e de todas as coisas. Porque Deus é aquele que conhece o fim desde o princípio, ele não fica surpreso com alguma coisa que venha a acontecer, a ponto de dizer que não esperava por aquilo, ficar assustado por alguma coisa que venha surpreendê-lo, não. Ele não é pego de surpresa. Ele anuncia o fim desde o princípio. Ele não escolheria essas 7 igrejas para eternizar num livro tão importante como esse, se fosse problemas banais de uma igreja com 30, 40 membros, naquele período da história. Ele não se deteria a fazer o apóstolo João escrever essas cartas para eternizar. E nós, sabendo disso, nós sabemos que essa última igreja, ela se trata daquela que nós estamos vivendo hoje. Essa grande igreja de Laodiceia, aonde o aspecto que impera, o aspecto que reina, eu não estou falando de mim, de você, eu estou falando de todos nós, da igreja de Jesus, não estou falando de placa de igreja, não estou falando de denominação, de nome de igreja, eu estou falando da igreja de Jesus, daquilo que se chama a igreja de Jesus. Eu quero colocar essa expressão entre aspas, porque o que mais tem por aí é a igreja, e eu te falo sem um pingo de medo de errar, que a maioria das igrejas que estão abertas por aí não está sob o controle de Jesus. E eu te provo isso dentro da palavra de Deus, nesse mesmo texto que está aqui. Quando diz, rico sou, não tenho falta de nada, estou abastado. E ele diz, tu não sabes. Olha, sabe o que mais me deixa preocupado? São que essas pessoas, elas não fazem com a intenção de fazer. Elas pensam que está tudo bem. Elas pensam que estão fazendo a vontade de Deus. Eles estão ali louvando, cantando, pedindo oferta, pedindo dízimo, lançando envelopes, e pensam que aquilo está na direção de Deus. E Jesus, ele diz, tu não sabe que és um desgraçado, sabe? Isso é uma expressão forte. Não é eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que está falando isso. Ele está chamando de miserável. Ele está chamando de pobre, de cego. Ele está dizendo que está nu. Então nós devemos prestar atenção nisso. Nós não podemos cauterizar a nossa mente e deixar que as coisas aconteçam e a gente fingir que não tem nada acontecendo. O Evangelho de Jesus, meu irmão, ele não está mais sendo pregado na sua quase totalidade. São poucos pregadores do Evangelho que pregam a verdade, que pregam o autêntico Evangelho. É uma espécie quase extinta. Mas isso teria que acontecer para que as profecias se cumprissem. Isso são profecias que estão se cumprindo, não é por capricho dos falsos profetas, porque eles são o máximo, não. Isso é para que venha se cumprir profecias. Isso é para que a figueira venha balançar, para que Deus venha pensar, escolher aquele que está preparado, aquele que está apto para morar com Ele. Porque Ele não está pedindo, pelo amor de Deus, para que venha tudo quanto é tipo de gente para o céu, pessoas cheias de lascívia, cheias de prostituição, pessoas que roubam, pessoas que mentem, pessoas que amam e praticam a mentira, pessoas que não vigiam em suas palavras, pessoas que fazem por onde aborrecer constantemente seu irmão. Não, meu irmão, de mentiroso, hipócrita. Satanás já foi lá e ele mandou sair fora, ele expulsou de lá.
Então eu quero dizer a você de forma séria, que você venha pensar nisso que eu estou dizendo aqui. Porque isso é uma coisa séria, se trata do destino da nossa alma. Como nós podemos banalizar uma coisa que é eterna? Nosso carro, a nossa casa, nossa moto, nossos bens, nossa geladeira, nossa televisão de não sei quantas polegadas, tudo isso vai virar lixo. Isso nós devemos considerar como lixo desde agora. Não pegar e jogar no lixo, porque nós não somos bobos, mas colocar em primeiro lugar a salvação da nossa alma. Colocar em primeiro lugar o relacionamento com Deus. Não ficar vindo para a igreja apenas querendo as coisas que Deus tem para nós, mas sim um relacionamento com Ele. Nós não devemos levar na brincadeira. Sabe por quê? Jesus aqui ele diz o seguinte: porque és morto, vomitar-te-ei da minha boca, porque não és frio e nem quente. Sabe, ele está dizendo que tem algo no corpo dele, porque nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E ele está falando aqui, não é para um centro de banda, de candomblé. Ele está falando para uma igreja. Amém. Nós devemos prestar atenção que é comigo e com você que ele está falando. Ele está falando que dentro do corpo dele tem algo que está fazendo mal. Tem algo que está causando nele ânsia de vômito. E ele está a ponto de jogar aquilo fora. Ele está a ponto de vomitar. Ele está dando chance. Ele está falando. Ele está dizendo. E ele está falando. E ele está dizendo. E aquela pessoa insiste em continuar naquele estado de mornidão. Sabe, o estado de mornidão é aquele que nem fede nem cheira. Ele não chama a atenção de ninguém. Ele está ali na casa do pai, ele está recebendo ali algumas bênçãos na casa do pai, está comendo na casa do pai, e ele está vendo o irmão dele passar necessidade, está vendo os filhos pródigos na lama, está vendo, ele não quer saber de grande seara, ele não quer nem saber, ele quer estar ali na casa do pai. Esse é o crente morno, cuja a oração não passa de meia dúzia de palavras. E essas meia dúzia de palavras são apenas para pedir coisas. Sabe? E ele diz uma coisa aqui que me deixa assustado. Me deixa assustado mesmo, irmão, porque isso aqui nós devemos ter o coração quebrantado para ouvir isso aqui, de concordar com Jesus, pedir perdão e tomar uma atitude. O que ele diz aqui, que antes fosse frio ou quente. Ou seja, o morno ele está para vomitar, o morno para ele não serve. Para ele, ou é quente, ou é aquele crente fervoroso. Eu não estou falando daquele crente que saltita dentro da igreja, que pula e fala línguas estranhas. Não, eu não estou falando desse crente. Eu estou falando do estado o estado do crente quente é aquele que ama o seu próximo. É aquele crente, aquele irmão que ora pelo seu próximo, aquele irmão que vigia, aquele irmão que busca andar nos caminhos de Deus, se afasta, se separa das coisas que são do mundo. Amém, Jesus. Sabe, eu estou falando em todos os aspectos. Eu estou falando em todos os aspectos, no que você ouve numa rádio, a música que você ouve. Eu estou falando da roupa que você veste. Eu estou falando de todos os aspectos. E se nós queremos ser noiva do Cordeiro, o apóstolo Paulo ele disse o seguinte: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação, meu irmão, é separação das coisas do mundo. Nós não podemos pegar as coisas de lá do mundo, trazer para dentro da igreja e pensar que Deus está achando aquilo bacana, que Deus está aceitando aquilo, que todos os ritmos louvam a Deus, que todo tipo de linguajar serve para louvar a Deus, que todo tipo de conduta leve serve para Deus, que a gente trazer as coisas de César para dentro da casa de Deus, está tudo certo, basta colocar o nome gospel e está tudo bem.
é assim. Quero dizer a você que não é desse jeito. E eu falo com 100% de certeza, porque eu estou aqui sendo direcionado pelo Espírito de Deus. E todas as vezes que eu vou pregar, eu falo com Deus em Espírito e falo: Senhor, se for da minha carne, eu quero ficar mudo. Se não for do teu Espírito falando comigo, eu quero ficar mudo aqui e não conseguir falar nada. E a única vez na minha vida, numa igreja lá no Itapuã, eu fui falar da minha carne, porque eu vi a igreja cabisbaixa. Eu vi o povo, a cabeça baixa, ninguém dava glória a Deus, e os irmãos faltavam se matar na frente do altar para poder arrancar um glória daquele povo, e todo mundo triste. Aí eu falei: vou trazer uma palavra de ânimo, vou trazer uma palavra do reteté. Foi logo no começo, quando eu comecei a pregar. E eu abri aonde poucos textos no Novo Testamento ele tem alicerce para que você venha trazer uma palavra cheia de confete, cheia de foguetório. E essa palavra ela tem, que é onde Jesus andava sobre as águas e acalmava a tempestade. Eu falei: é aqui que eu vou usar. Vou usar esse texto para botar a igreja pra... Meu irmão, sem brincadeira nenhuma, eu comecei a gaguejar. E o povo começou a olhar para mim, tinha mais ou menos umas 30 pessoas na igreja, eu comecei a gaguejar, e não saía nada, e eu pensei: olha, que obra é essa? E eu comecei a falar coisas que nem na Bíblia não tinha. Comecei a fazer bobagem, eu peguei, abaixei a cabeça, pedi a misericórdia de Deus, e Ele me levou lá no livro de Gênesis, aonde Esaú trocou o seu direito de primogenitura. E aí Deus falou naquela igreja, e o povo chorou, e o povo pediu perdão, e o povo se arrependeu. É isso que Deus quer na minha vida e na sua. Ele quer quebrantamento de coração. Ele quer que você venha se arrepender daquilo que nós temos feito de errado. Ele quer que nós venhamos chorar a nossa nudez. Ele quer que nós venhamos enxergar o nosso estado de putrefação e de mornidão. E não ficar aí com o coração endurecido. Ah, eu vim nessa igreja buscar uma bênção, eu vim nessa igreja para ouvir uma palavra que me deixasse alegre. Mas talvez depois você me agradeça com alegria essa palavra dura que está entrando no seu coração. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, ele fala aqui desse estado de frieza. O crente, quando ele é quente, ele é um crente que ele se arrepende. O crente, quando ele é um crente quente, é um crente que ama o seu próximo, que não sai metendo a língua o tempo todo no seu irmão. É um crente que não mente, que não ama e pratica mentira, que não fica inventando história para poder conseguir algum benefício próprio. O crente quente é aquele que prega a verdade sem nenhum tipo de intenção. É aquele que não camufla sentimentos com medo de não machucar o próximo que está à sua frente. É aquele que, custa o que custar, ele está dizendo o que tem que ser feito e ele está fazendo aquilo que tem que ser feito. Amém. E o crente frio, irmão? O frio é aquele que está lá, que passa de vez em quando um aqui, ó. É o que está lá na Cracolândia. É o que está lá no botequim da esquina, ou debaixo das marquises, dormindo com uma pitulinha. Esse é o frio. Esse é o que está desviado mesmo, que a gente vê muito aí nessas bagaceiras, nesses hospitais aí, debaixo dessas marquises aí, que mais tem é crente desviado. É o frio. Sabe, Jesus, ele está falando uma coisa aqui, meu irmão, muito forte. Ele está dizendo que é melhor nós estarmos naquele estado. É melhor nós estarmos no meio da lama dos porcos, do que estarmos dentro da igreja sem a real significado do Evangelho. Sabe, ao nosso ver, estar na igreja é melhor do que estar no mundo, né? É melhor do que estar lá bebendo cachaça e prostituindo. Mas Jesus está dizendo que não. Ele está dizendo que ficar na igreja, esse é o melhor estado para o diabo. Esse é o estado, sabe, o diabo ele age desse jeito, meu irmão, ele não quer ser percebido. Ah, tá tudo bem, pode continuar aí louvando. Ah, tá tudo bem, pode continuar pregando. Não, você está vindo, meu irmão, ele morreu na cruz por você. Deixa de ser exagerado esse negócio de santificação. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Para com isso, só você pôr a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Dá os dois, glória a Deus.
Deus lá, ele te aceita do jeito que você é. Sim, ele aceita, vinde como está. Mas ele não manda permanecer da mesma forma. Ele requer mudança. Ele quer mudança no nosso caráter, mudança no nosso comportamento, mudança no jeito de falar, no jeito de agir. Em todos os aspectos ele quer mudança. O céu, ele é para poucos, ele não é para os crentes, eles são para os discípulos. Como é que eu faço para ser um discípulo de Cristo? Ele mesmo disse lá no finalzinho do Evangelho de João: amai ao teu próximo como eu vos amei, assim conhecerão que sois meus discípulos. Sabe, nós não estamos dizendo aqui para a gente se pegar numa cruz, não, no nosso próximo correr e entrar na frente dele e esperar para pegar a bala ou a facada no lugar dele. Não, não é isso que Jesus está querendo dizer. Aí eu te pergunto, que tipo de amor que tinha em Cristo? Que tipo de amor que tinha naquele que é santo, 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 que se fez maldito para que nós viéssemos viver? Sabe, nesse amor ele não tem fingimento. Nesse amor ele não tem um tapinha nas costas e quando você virar as costas está falando mal de você. Nesse amor ele não tem segundas intenções. Eu vou fazer isso aqui por esse irmão, quem sabe lá na frente ele me recompensa. Não, não tem. Nesse amor não tem mentira. Nesse amor tem falar a verdade. Independente daquilo que vem acontecer. Ele foi crucificado por falar a verdade. Ele apanhou, ele foi cuspido, eles espancaram ele. Penduraram ele numa cruz. Por ter falado a verdade, por o amor que ele sentia pela raça humana. Por querer o ser humano junto com ele pelos séculos dos séculos dos séculos, ele precisava falar a verdade. Não adiantava ele ficar ali igual aqueles fariseus com longas orações nas praças. Como hoje nós temos aí vários pastores que na verdade querem muito aparecer. Eu estou falando não é porque não tem pastor aqui não. Essa mensagem está sendo gravada, tem muito pastor que vai ouvir ela. Entendeu? Porque eu não tenho medo de falar a verdade, porque ai de mim que me acovarde, porque Deus não se agrada dos covardes nem dos tímidos. Ai de mim que não pregar esse evangelho. Porque a palavra de Deus, ela diz que nos últimos dias dariam ouvidos à doutrina de demônios e a espíritos enganadores. Aonde, meu irmão? No centro de Umbanda? De Umbanda? Não, é na igreja. Na igreja. O capeta ele está reinando dentro da igreja que não vigia. Aqui Jesus está falando, ei, meu irmão, eis que estou à porta, ó. Ele está lá fora, ele está dizendo que lá dentro tinha pessoas louvando, dando glória, pulando, saltitando, falando línguas estranhas, lançando voto, pedindo oferta, e ele está lá fora. Está lá fora falando, cria juízo aí dentro para que eu possa entrar. Eu estou batendo, cria juízo e abre a porta para que eu possa levar a verdade a você. Mas e aí, meu irmão? As pessoas preferem continuar com a mente cauterizada, preferem continuar brincando, preferem continuar pensando, vamos ver aí o que vai dar, esse dia vai chegar, vai saber o que vai chegar, mas quando chegar lá a gente vê o que vai dar. Sabe, eu tenho medo desse dia, meu irmão, porque é um dia que a Bíblia descreve como um dia de pavor, dia de branco, dia de ranger de dentes. Onde as pessoas só vão acreditar no que eu e alguns por aí, eu não falo muitos, porque não tem muitos, são poucos que falam, porque a maioria esmagadora por aí só está interessada em se vestir com a lã e se alimentar com a gordura das ovelhas, não estão querendo saber da alma de ninguém, não estão nem para a alma de ninguém. Eles querem enriquecer cada vez mais, querem viver da obra. É isso que a maioria de pastores, bispos, apóstolos, por aí estão fazendo. Eles não querem nem saber. Aí eu quero ver que cara é que eles vão ficar. Quando Jesus falar, apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Mestre, eu expulsei demônio no teu nome. Não, eu curei enfermo no teu nome. Aqui minha carteirinha de pastor e apóstolo.
depois o diabo vai devorar esse cara e ainda vai palitar os dentes com a carteirinha dele. Porque credencial de pastor, de bispo, de apóstolo não leva ninguém para o céu, não. Amém, Jesus. O que leva você para o céu é a sua conduta diante do Senhor. A palavra de Deus diz que nós vamos ser pelo aquilo que nós falamos, deixamos de falar, fazemos e deixamos de fazer. Isso é que vai nos separar da maldição e da bênção. Estou procurando um texto que estava aqui agora, eu não quero ler para você antes de eu terminar, porque é importante, é um texto que é sério esse texto. E nós devemos, irmão, abrir nosso coração. Sabe, eu sou abençoado, minha esposa é abençoada, minha família é abençoada. Em todos os aspectos. Eu só tenho só uma coisinha ali que nós estamos buscando, que é a libertação de um dos nossos filhos. No mais, Deus tem abençoado. Ele não deixa faltar o pão, Ele não deixa eu ficar envergonhado, cortar minha água, cortar minha luz, o credor ficar na minha porta, no telefone, me perturbando. Ele não deixa. Para que eu vou ficar clamando para mim não ter problema, sendo que isso aí é inútil? Porque no mundo nós teremos aflições, a gente clamar para a gente ter uma vida boa e tranquila, nós vamos jogar a conversa fora. Aleluia. Vamos jogar a oração para o vento arrastar para onde ele quiser. Então, irmão, nós devemos ficar esperto, olha. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, esse camarada não sabe. Ele, sabe, eu não tenho a ilusão de convencer nem o pastor, nem o apóstolo de que ele está na mentira, não. Não tem essa ilusão, porque eles são capazes de ser crucificados em praça pública por aquilo que eles pregam, porque eles pensam que tudo aquilo que eles têm, a prosperidade, a abundância, tudo aquilo que eles têm, é porque é aquilo que eles pregam que está dando certo, e por isso eles pensam, Deus está me abençoando, está me enriquecendo. Enquanto o irmãozinho que abre a igreja, enche o filtro da igreja, limpa as cadeiras, às vezes não tem nem um arroz para comer em casa. De que adianta? De que adianta a gente ter, ficar fazendo plano, e a gente fecha os olhos e ignora a dor do nosso irmão? Aleluia. Não queremos saber se estamos entrando ou estamos saindo do céu. Queremos saber que nosso bucho está enchendo, que nossa conta bancária está engordando. E na verdade, isso tudo não passa de lixo. Nós devemos verdadeiramente falar como Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E todas as coisas que eu considerava como lucro, hoje são para mim como restolho, como entulho, como lixo. Nós não devemos banalizar, porque nós precisamos de uma tranquilidade, de uma casa própria. Eu não sou hipócrita, meu irmão. Não estou falando aqui porque eu tenho, sempre tive, não. Eu fui morador de rua, para você que não sabe. Eu fui morador de rua, bebia cachaça, fumava droga e abria saco de lixo no meio da rua para comer comida azeda. Não sou bambambam aqui não, meu irmão. Eu era desse jeito. E ai de mim! Jesus já me falou isso, já acusou minha esposa, já usou pastores por aí, já me deu sonhos. Ai de mim, que tem de fazer igual a maioria por aí. Porque a palavra dele diz o seguinte: aqueles que usam da fé para se enriquecer caem em grandes laços de desgraça e de perdição. Nós devemos estar dispostos a renunciar a qualquer coisa. Não devemos colocar um capuz sinistro na cabeça, se enfiar dentro de uma caverna e viver uma vida santa lá dentro, separado das imundícias do mundo. Nós devemos ser sal no meio do que está podre, luz no meio das trevas. Mas devemos colocar em segundo lugar as coisas que rastejam e andam por cima dessa terra. E colocar em primeiro lugar as que nós não vemos, as coisas que nós temos apenas a fé, que elas existem e são reais.
para que nós venhamos alcançar a vida eterna, porque é isso que importa. É uma coisa eterna, nós é uma coisa séria, meu irmão. Vai sendo lançado num lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, é pelos séculos dos séculos dos séculos. Não é você ir para lá e daqui 1000 anos, 2000 anos, você pegar um saídão de Dia das Mães. Não, não é assim não. É para sempre. Ou pegar uma condicional. Não, meu irmão, lá é prisão perpétua. E o pior de tudo, que aqui a prisão perpétua é até a morte. Você se livra da prisão para ir para outra prisão, que é dentro do caixão. Lá não, a prisão é eterna. Você não morre. Jesus ele descreve um lugar que o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Devemos pensar nisso antes de ficar aí pensando que está tudo bem. Mais uma vez eu vou dizer, mais uma vez eu vou falar, não adianta eu ficar aqui com conversa fiada. Ah, Cristo pode voltar hoje de madrugada. Não, irmão. A verdade é que liberta, a mentira não liberta ninguém. A Bíblia diz que esse dia não se dará antes do domínio do filho da perdição. Não devemos ficar nesse negócio, ah, Cristo vai voltar amanhã. Não, o que pode acontecer é você morrer. Porque o anticristo tem que ser levantado. Nós não devemos ficar aí com conversa fiada. Nós devemos ler a palavra e discernir o que está escrito. Não ficar aí com papagaios espirituais e ficar aí repetindo tudo que os outros falam por aí, não. Devemos prestar atenção. Mais uma vez eu vou te dizer. Ah, vou deixar para depois de amanhã. Vou deixar para daqui 1 ano. E aí, se eu morrer amanhã, será que vai dar certo? Nós devemos pensar nisso. Nós não somos imortais, não. Morre gente todo dia. Por que não pode ser eu ou você, uma hora dessa? Amém? Vamos refletir com seriedade. Coloque essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe. Amém, Jesus.